Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Neilson Reis e nós estamos na Unreal Engine 4, nosso software de criação de jogos. Na nossa videoaula de hoje nós iremos aprender como criar um menu principal com animação. Então, mãos à obra. No nosso canal ele já contém um vídeo sobre menu principal, só que nós fizemos de maneira bem básica. E tem umas certas divisões sobre esse quesito, sobre esse assunto de menu principal, porque existe umas aulas onde nós trabalhamos como configurar opções de áudio, configurações de resolução, configurações de imagem, enfim. Nessa aula de hoje a gente só vai aprender como configurar as animações dentro da widget, para que vocês possam customizar o menu principal de vocês para que ele fique mais dinâmico e interativo e também mais bonito visualmente. Então, mãos à obra. Vamos lá, deixa eu sair aqui. Detalhe, eu criei esse cenário aqui para que assim, simulasse um jogo de terror, né? Que a gente vai fazer um menuzinho semelhante a um jogo de terror. Se caso você achou interessante, eu só usei os assets que já vem no pacote quando a gente cria um novo template na Unreal. Então é tudo que já vem para a gente estar usando. Se você quer fazer um igual, você pode estar ficando até o final desse vídeo, que lá eu vou deixar numa velocidade mais rápida, né, para não ficar cansativo, como que eu fiz esse cenário aqui para a gente poder estar fazendo a nossa videoaula de hoje. Muito bem, eu vou sair aqui, F11. Já fica a dica aqui, ó, caso você queira colocar a sua tela em tela cheia, pressione F11 que ela expande, F11 retorna. Muito bem, então vamos lá. Como eu uso esse mapa aqui, esse projeto para videoaulas, então você percebe que está tudo meio assim desorganizado aqui, mas como é muitos assuntos que eu abordo dentro desse projeto, então acaba ficando assim. Mas no caso de vocês, eu aconselho que vocês sejam super organizados, colocando tudo em pastas. Por exemplo, as suas widgets, organize dentro de pastas temáticas para que você possa localizar depois com mais facilidade. Mas no meu caso, vou colocar aqui fora mesmo. Botão direito do mouse, user interface, esquema do widget. E vamos renomeá-lo para menu principal. Vamos dar um duplo clique para abrir. Muito bem, abriu aqui vazio. A primeira coisa que eu quero adicionar aqui será uma caixa vertical, que dentro dela nós iremos adicionar os nossos botões. Então vamos aqui dentro de Panel, em caixa vertical. Cliquei, não foi, então pegue e arrasta que vai. Muito bem, vou expandir um pouco. Aí vocês podem posicionar do jeito que vocês quiserem. Tem gente que prefere centralizado, tem gente que prefere mais no canto. Eu vou fazer centralizado aqui, mas o importante é que vocês entendam o quesito de hoje, que é a animação. Então vou centralizar ele aqui, precisa sempre ancorar para que não fique torto depois, muito bem. E vou arrastar aqui para dentro apenas 3 botões, que é só para simular um menu. Aí quando vocês fizerem um menu mais complexo, com vários widgets, aí sejam mais caprichosos. Mas o quesito e ponto forte dessa aula de hoje é entender como funcionam as animações aqui dentro. Selecione o botão, vamos preencher, né, para ocupar toda a nossa caixa vertical, preencher e preencher. Eu vou criar um pequeno espaçamento entre esses 3 botões, então vou selecionar o primeiro botão. Aqui dentro de preenchimento, eu vou alterar no topo, vou colocar uma distância de 10 e no inferior também uma distância de 10 e vou repetir nos outros botões. Distância de 10, distância de 10, 10 e 10 na parte inferior, ok? Criamos esse afastamento. Vou adicionar o texto dentro do nosso botão, que o primeiro será Start, Options and Exit Game. Vamos colocar Start, Options e Exit. Muito bem, eu achei uma fonte também, como o jogo a gente está simulando um jogo de terror, né? Coloquei uma fonte legal. Baixei aqui, deixa eu só achar onde é que eu coloquei ela. Essa brutal aqui, eu vou selecionar ela aqui. E aqui eu só vou clicar aqui para ela aplicar dentro do nosso texto.
pode ser um pouco maior também, tá 24, acho que 36 fica um tamanho bom. 36. 36. Vou colocar o texto vermelho para lembrar uma coisa meio sanguinária. Aí, ok. Ok. E ok. Essa nossa caixa aqui, vou colocar ela com transparência. Quase totalmente transparente, mas eu vou colocar aqui, acho que 0.050. Porque aí quando eu passar o mouse por cima, ele vai perceber que é um botão clicável, mas ele vai permanecer com alta transparência. Vou repetir essa porcentagem aqui nos outros botões. Cor de fundo, 0.050, ok. Cor de fundo, transparência em 0.050, ok. Ok, temos a nossa base. Primeira animação que eu vou fazer aqui já vai servir como base para vocês entenderem como serão feitas todas as animações. Então já vamos chamar a atenção de vocês aqui, ó. Perceba que tudo que eu seleciono dentro da nossa widget, seja o texto, seja a caixa ou qualquer outra widget que você adicione aqui dentro, aqui abre as suas configurações e propriedades. E dentro das artes de configurações possuem esses pontos que nós chamamos de quadro de chave, que é onde nós podemos montar a nossa animação. Então vamos aqui no canto inferior esquerdo, onde tem Animation, vou selecionar. Vocês podem estar colocando o nome que vocês quiserem, eu vou deixar como New Animation mesmo. Vou selecioná-la e aqui aparece para a gente a nossa timeline, que sempre aparece quando nós vamos criar qualquer tipo de animação, não é mesmo? Então para isso, aqui a gente vai determinar como que será a nossa animação. Eu vou fazer uma animação da seguinte maneira, eu simplesmente vou fazer ela deslocar e centralizar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou selecionar toda a nossa caixa de texto e vou reposicioná-la aqui para o lado. Muito bem. Então nesse ponto aqui, ó, eu já vou fazer o seguinte, eu vou definir toda ela como oculta nessa primeira instância. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar nosso primeiro botão. Em Render Opacity ele está em 1. Eu vou ocultá-lo aqui, vou colocar 0. Ó, ele ficou oculto. Vou clicar na chavinha. Perceba que já criou o nosso primeiro ponto. Vou fazer o mesmo processo com os outros botões. Vou fazer o seguinte, para mim não ter que fazer um por um, e eu acho que eu posso fazer isso com todos. Então seleciono aqui em 0, aqui em 0, aí eu ganho tempo, que eu já faço padronizando em todos. Ok, eu ocultei todos, e aqui vamos clicar na primeira chavinha, seleciono o segundo botão, segunda chavinha, eu preciso clicar em todos mesmo. Aí percebo que eu 3 pontos para cada botão que nós vamos estar ocultando ele nessa primeira instância. Muito bem, o que eu quero que aconteça 1,5 segundos depois? Ó, rastei aqui 50 segundos não, meio segundo, né? 1 segundo, 1,5 segundos. Nesse ponto aqui, ó, eu quero dizer que depois de 1,5 segundos, eu vou com o botão selecionado, vou vir aqui em translação, dentro de transformar, no eixo X, e vou posicioná-lo aqui centralmente. Ok. E, além de posicioná-lo nessa instância, vou clicar aqui na chavinha para dizer que eu quero que ele venha para cá. E eu quero também que, além de centralizar, eu quero que ele fique em renderização em 1 para que ele esteja visível. E também vou clicar na chavinha. Ok, vou puxar a chave aqui para você ver como é que está ficando a nossa animação. Ó. Ela está fazendo um deslocamento, está vindo. Eita, peraí. Ah tá, minto, é porque é o seguinte, eu fiz a chave de translação aqui, porém eu não determinei o primeiro ponto dela. No primeiro ponto aqui, ó, vamos selecionar um botão, eu quero que ele esteja em 0. Então vamos clicar aqui. Muito bem, agora vai dar certo, ó. Aí nesse primeiro momento, ó, ele vai estar invisível, ele vai aparecer e centralizar. Agora deu para entender, eu só vou repetir o processo nos outros botões
Porém, eu vou fazer uma sequência de animações aqui, porque os 3 botões eu não quero que eles apareçam paralelo um do outro. Eu quero que apareça o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, com um intervalo de 1 ou meio segundo entre eles. Então, para isso, eu vou 1,5 segundos, vou voltar meio segundo, e aqui já começa a vir o nosso segundo botão. Então, vou selecioná-lo, vou em translação, aqui, ó, fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma chave aqui para dizer que esse é o ponto inicial dele. Foi criado aqui. 1,5 segundos depois, ou seja, quando ele estiver em 2,5, ele virá para cá. E vamos centralizá-lo aqui, como nós fizemos com o outro. Vamos clicar neste ponto também, para dizer que essa vai ser a chave de transição dele. Vou retornar, porque agora eu preciso configurar também a opacidade dele. Nesse momento ele está em 0, então vamos clicar. E 1,5 segundos depois, ele estará visível com a Render Opacity em 1. Então vamos observar como está ficando. Vou avançar, aparece o primeiro botão, meio segundo depois aparece o segundo, e agora a gente vai repetir o processo no terceiro botão. Vou voltar meio segundo. Vamos selecionar o nosso terceiro botão. Vamos clicar na primeira chavinha, que esse é o ponto inicial dele. 1,5 segundos depois, ou seja, em 3,5, nós vamos arrastá-lo para cá para definir como este é o ponto dele final. Vamos criar a chavinha. Muito bem, está criando aqui embaixo. Vou voltar neste ponto. Vou criar uma chave para dizer que esse é o ponto inicial dele. E 1,5 segundos depois, visível, dá um Enter e cria a outra chavinha. Vamos verificar. Muito bem, então a nossa animação ficou assim, ó. 1, 2, 3. Maravilha, nossa animação já está pronta, podemos compilar, salvar. Como que nós chamamos esta animação? Vamos aqui em grafo, temos aqui evento de pré-construção, evento construir e event tick. Eu detesto esse event tick falando isso, porque ele pesa muito os seus projetos. Evite ao máximo, viu gente? Evite ao máximo usar event tick, faz a verificação constante. Eu já usei bastante, mas acaba pesando bastante, então o que você puder fazer para evitar usar essa função é aconselhável, este evento. Evento construir, vamos pegar a nossa animação que ela está disponível aqui, a New Animations, vamos arrastar e vamos puxar, e vou dar um play aqui, que vai aparecer para a gente reproduzir a animação. Então, quando a nossa widget for criada, vai dar um play na nossa animação. Aqui temos uma variável que nós podemos determinar o número de vezes que essa animação irá se repetir. Caso você queira que ela fique em looping, você só muda de 1 para 0, que ela fica infinito aqui. Mas eu quero que isso aconteça uma vez mesmo, então vou deixar como 1. Eu posso colocar em avançar, posso pedir ela para inverter e posso colocar como bate e volta. Tudo bem? Compile, save. E a nossa widget está pronta, porém ela ainda não foi adicionada na nossa porta de visualização para que o nosso jogador veja. E eu quero que isso aconteça quando esse mapa que eu criei com o nome de menu principal, que quando ele for aberto, vai aparecer o nosso menu. Então, para isso, vamos vir aqui em esquema, abrir esquema do nível. Ah tá, essas configurações que já estão aqui, desse cenário que eu fiz aqui, ó. Porque perceba, vou dar um play aqui para vocês verem, ó. A luz fica piscando. Tá vendo esse efeitozinho tipo que a luz está falhando? Eu criei aqui, ó. Eu criei uma matinee, uma coisa simples, só para a luz ficar piscando mesmo, e coloquei ela para reproduzir e definir ela em loop. Que é onde ela termina, ela volta novamente, e eu simplesmente desativei a entrada do jogador, porque como é o menu principal, não precisa do player ficar andando dentro daquele cenário. Então simplesmente desativei a entrada. Muito bem. E depois que colocar a luzinha para piscar e tudo mais lá e desativar a entrada do jogador, eu também quero que seja criada a nossa widget que nós acabamos de criar. Create Widget. Vamos selecionar a nossa widget menu principal e vamos adicionar a nossa porta de visualização. Muito bem, compile, save. Vamos dar um reproduzir.
1, 2, 3. Maravilha, ficou muito bom. Ó, a leve transparência que eu falei com vocês, ó, percebe, ó. Eu passo o mouse por cima, ela é bem levinha, mas dá para perceber que são botões clicáveis pela reação que o botão tem com o mouse. E eu não vou entrar no quesito de quando nós pressionarmos os botões, né? Porque a gente já tem uma videoaula a respeito disso. O importante é a gente entender o esquema de animação que está sendo executado aqui dentro. Então ficou bem interessante. Mas você entendeu como é montado um esquema de animação. E aí fica a criatividade de vocês. Vou deixar essa aí com vocês. Então, eu gostaria de lembrá-los que o meu curso está disponível, inclusive a segunda parte dessa videoaula, onde eu criarei novos esquemas de animação e adicionando outras widgets dentro de uma widget base. Nós veremos na nossa segunda aula, que estará disponível no nosso curso, que você pode estar adquirindo até o dia 5 de março com um desconto muito bom. Então vou estar deixando na descrição desse vídeo o cupom para você estar acessando e poder comprar o curso com desconto. De qualquer maneira, agradeço a você, espero que você tenha aprendido bastante e tenha se tornado um desenvolvedor e programador melhor hoje. Até a nossa próxima videoaula. Até mais!